tarde a todos. Vamos dar início ao nosso café histórico e geográfico. Hoje teremos uma apresentação do nosso palestrante, Dr. Paulo Câmara, professor da Universidade, cujo tema: 40 anos de Programa Antártico Brasileiro. Aspecto geopolítico. É onde ele vai fazer a apresentação. Paulo Câmara formado pela UNB em graduação, mestrado também pela UNB, tem um mestrado e doutorados pela University Missouri San Luan, que é aonde ele trabalhou, onde ele fez, cujo tema seria Climate Systematic and Evaluation, seria exatamente a evolução e sistemas evolução sistemática e evolução vegetal. Isso é o tema do doutorado dele, ok? Atualmente, atua como orientador, mestrado e doutorado, pela UNB e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Possui o curso superior de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra e é professor colaborador da Escola Superior de Defesa. Coordena o projeto no âmbito do Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR, há quase 10 anos. A palavra está com você agora, senhor. Muito obrigado pelas gentis palavras, James. Queria também agradecer o privilégio do colégio pelo convite de estar aqui hoje, falar para uma plateia tão seleta. Queria frisar que eu vou falar um pouco sobre a Antártica. Nós temos dois grandes especialistas em Antártica aqui hoje conosco. Um é o comandante Benoni, que foi comandante do navio polar lá na Antártica durante 2 anos, onde nós nos conhecemos com o jogo novela Amizade. E o comandante Kletchen, que é da Força Aérea Argentina, que pousa os aviões na Antártica, né, nas bases, nas pistas de gelo da Antártica. São amigos que a gente forjou aí ao longo dessa convivência, que vieram prestigiar também aí o nosso trabalho. E sempre que vão me apresentar, eu prefiro começar explicando um pouquinho essa vida dupla, né? O cara tem doutorado, não sei o que, em vegetal, DNA de planta, e está falando de Antártica, né? Então, eu sou biólogo de formação, trabalho com planta, e foi atrás de planta que eu fui parar lá na Antártica, né? Eu fui pedir carona no navio do Benoni para me levar para proprietar as plantas da Antártica. E comecei a perceber que havia uma certa idiosincrasia. Quando eu queria ir aqui para o Jardim Botânico, usando o carro da universidade, não tinha carro, não tinha gasolina. Aí eu vou para a Antártica, tem um navio, tem um avião da Força Aérea. Por que é diferente? Eu comecei a perguntar, por que esse programa ainda é diferente? Por que o Estado está tão diretamente envolvido a ponto de me levar num avião da Força Aérea ou num navio da Marinha para atender minha pesquisa? E aqui não, aqui eu vou fazer o Jardim Botânico se tiver dinheiro, se não tiver também a gente não vai. Porque é um programa de Estado. E eu comecei a entender o que era um programa de Estado. Eu que era um biólogo, ele vivia na minha jaula ali, aqui no laboratório. Comecei a me interessar pelo tema e isso me levou a fazer esse curso na Escola Superior de Guerra. Eu acho que eu sou o único botânico formado pela Escola Superior de Guerra, provavelmente. Não sei se existe outro. E aí eu fiz o meu TCC, já tinha feito doutorado, fiz doutorado, essas coisas todas. Fiz o meu TCC sobre o tema Antártico, o tema agradou e desenvolveu amizade também com o pessoal da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra abriu um campus em Brasília, que hoje se chama Escola Superior de Defesa, fica ali perto de Jardim Botânico, o senhor já deve ter visto, né? E hoje eu tenho uma vida dupla, né? Eu tenho um contrato com a Universidade de Brasília, eu sou professor da UNB, mas sou cedido parcialmente por 10 horas para trabalhar lá na Escola Superior de Defesa. Nós estamos montando um núcleo de estudos polares, um núcleo de estudos antárticos, mas também do Ártico, né? Então está embrionário, né? Vendo aqui sobre nós, sobre nós, para a gente montar esse grupo de estudos polares. Então, por isso que eu sou biólogo, vou falar um pouco de geopolítica. E hoje eu coordeno a disciplina de geopolítica na Escola Superior de Guerra, ou Escola Superior de Defesa. Então, só para
situar o que esse cara está falando aí, quem é ele, né? Essa formação dupla. Então, quando nós estamos no Instituto Histórico e Geográfico, acho que todo mundo sabe onde fica a Antártica, mas é bom lembrar que passou o paralelo 60, você está na Antártica. Né? O oceano, as ilhas, o continente. Passou o paralelo 60, você cruzou essa linha aqui, você está na Antártica. Geralmente, quando você cruza, o comandante do navio entra lá no falocão e fala: atravessamos o paralelo 60, bem-vindos à Antártica. E aí a coisa muda de figura, você não está mais no Brasil, você está na Antártica. A Antártica, ao contrário do que a gente pode imaginar, é enorme. A Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados. É cerca de 8% do planeta. Eu costumo dizer que a Antártica é grande demais e ela está perto demais para a gente fazer de conta que ela não existe. Um dia eu quero escrever um artigo com esse título, né? Too big, too close, assim, muito grande, muito perto. Né? E a gente não vê muito isso, estava conversando com minha colega professora de geografia, a gente não vê muito isso nos livros, a gente não vê muito isso, né? De maneira geral, nas escolas não cai no vestibular, então a gente acaba passando meio batido e ignorando a existência de um continente enorme, muito próximo da gente e tem uma influência muito grande no que acontece no Brasil. Então a Antártica é maior que os Estados Unidos, a Antártica é maior que a Europa, maior que o Brasil. E a Antártica, os senhores que são institutos geográficos sabem melhor do que eu que a Antártica já foi parte de um metacontinente chamado Gondwana. Então, se aqui no Brasil, na África, você tem diamante, tem petróleo, lá também vai ter. Então, é um grande reservatório de tudo. É a maior reserva de água doce do planeta. 70% da água doce está na Antártica. A gente vê muito falando aí da briga pela água da Amazônia, né? O problema do futuro com a água. A água está na Antártica. 70% da água do planeta está na Antártica. A gente não pensa. Está pensando na Amazônia, tem que pensar nela, mas 70% está na Antártica. Ou a reserva de gás natural está na Antártica, a reserva de petróleo, o que você quiser, está na Antártica. E mais uma vantagem, intocadas, são reservas intocadas. Ninguém está explorando, ninguém nunca explorou essas reservas. Estão lá como uma poupança para o futuro do planeta. Além disso, a Antártica tem um grande potencial biotecnológico, e foi onde eu entrei na Antártica, né, nessa casa da biologia. Como, por exemplo, todo mundo sabe que antibióticos são tirados de fungos, né, de mofo. O mais famoso é a penicilina, que é tirada de um mofo chamado penicílio, né, da penicilina. E também é dito hoje que esses antibióticos estão perdendo efeito. As pessoas usam muito, né, e acaba que fica sem efeito, surgem essas superbactérias que tem nos hospitais que matam as pessoas. Bom, lá na Antártica tem penicílio também. Essas manchinhas aqui atrás são penicílios, que produzem também penicilina, mas são penicilinas antárticas, que nunca foram usadas para tratamento de doença nenhuma. Então isso pode ser uma fonte de antibióticos praticamente zero bala, né, para o futuro também da humanidade, benefício da nossa espécie. Além de uso para agricultura, você tem uma série de potenciais biotecnológicos. Um exemplo que eu gosto muito de mostrar, esse fungo do nosso colega Luiz Rosa, é o fungo azul, um mofo azul. Ele é azul porque na Antártica você tem um buraco no ozônio, você tem uma radiação muito forte de ultravioleta, então esse fungo produz essa substância que o protege do ultravioleta. E hoje a L'Oréal está interessada nessa substância azul, porque pode ser um protetor solar também para a gente, como também corante de alimentos ou cosmético, para pintar a cara. Então são fontes em potencial biotecnológico. Então você pensa, que legal, né? Maiores reservas de gás, petróleo, de ouro, de água, um potencial biotecnológico quase inesgotável. E quem que é o dono disso tudo? Ninguém. Esse aqui é um pulo do gato. Ninguém é o dono. A Antártica, toda aquela região a partir do paralelo 60, 8% do planeta, é um tratado próprio, que não é da ONU, que não é da OEA, é o Tratado Antártico. Ele foi firmado na década de 50, entrou em vigor em 61. Nós fizemos recentemente os 40 anos de entrada em vigor. Inicialmente eram 12 países e hoje são 53 países. Esse tratado impede o uso da Antártica para fins militares, impede despejo de lixo, impede a militarização do local e também não reconhece reclames territoriais. Então, nós vamos ver que alguns países reclamam território na Antártica. O tratado não reconhece isso. E começou com 12 e hoje são 53 membros. O mundo tem cerca de 194 países. A ONU tem 194 países.
embora a FIFA tenha 200. Tem mais países na FIFA do que na ONU, mas um dia eu vou descobrir por quê. Sendo desses 53 países, menos da metade, né, bem menos da metade dos países do mundo, só 29 são membros consultivos, são membros especial, são membros plus, são membros platinum, né? Digamos assim. Esses são os que realmente mandam. São os que têm direito. Toma decisão, né? São os que tomam decisão, que têm direito a voz, voto e veto. Então eles que mandam. Voz, voto e veto. Só 29. Então se pensar que só 29 países mandam em 10% do planeta, não é pouca coisa. O Brasil é um deles, já adiantando. O Brasil é um desses membros. Tá? E nós vamos ver por que ele é. Então hoje a Antártica é basicamente, por força do tratado, uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Se você disser, chegar em casa e disser para o seu filho assim, filho, saber que 10% do planeta quase é dedicado à paz e à ciência, ele vai achar que você está brincando. Bom, está tendo guerra na Ucrânia, guerra na Síria, Etiópia, e você dizer que 10% do planeta é dedicado à paz e à ciência. Pois é, a Antártica é 10% do planeta. E a Antártica é dedicada à paz e à ciência. É um lugar para a gente trabalhar, é um lugar para o cientista, é um lugar para a paz e a ciência. Por que o Brasil é um desses membros que tem direito a voz, voto e veto? Os chamados membros consultivos. Porque no artigo 9 do Tratado Antártico define muito claramente que para você ser membro consultivo, você tem que fazer pesquisa. Se você faz pesquisa científica, você tem direito a voz, voto e veto nas decisões do Tratado Antártico. E é por isso que tinha um avião da Força Aérea, um navio para me levar para o Antártico, e não tinha gasolina para o Jardim Botânico. Se não for para o Jardim Botânico, não dá nada. Se não for para a Antártica, o Brasil pode perder esse privilégio. Então é uma pesquisa que se imbui de uma importância geopolítica. Isso é uma coisa que a gente não enxerga muito bem, o pesquisador não enxerga muito bem, ele não se vê como ferramenta geopolítica, e a sociedade também não. Acho que a única pessoa que entende bem isso é a Marinha, são os militares. Então a pesquisa tem esse aspecto duplo. A pesquisa como uma ferramenta geopolítica. Se eu parar de fazer ciência, eu posso perder esse direito a voz, voto e veto desse continente que é tão próximo e tão grande. E também a ciência por si só gerando produtos para a sociedade, né? A cura das doenças, a penicilina. Então a ciência tem esse duplo aspecto. Na Antártica tem esse duplo aspecto, especialmente na Antártica. O Brasil enxerga isso um pouquinho tardiamente, na década de 70. Na verdade, ele passou a enxergar por força das circunstâncias. Na década de 70 teve a crise do petróleo. O pessoal achava que ia faltar petróleo no mundo e que talvez a Antártica fosse uma fonte de petróleo. Então, o chanceler, na época, Zé da Silveira, convenceu o presidente Geisel que nós deveríamos entrar no Tratado Antártico e que se os outros países fossem explorar petróleo, o Brasil também poderia explorar petróleo. A crise foi resolvida, ninguém explorou petróleo na Antártica, o Brasil esqueceu um pouco isso, mas em 82 ele criou o ProAntártico, o Programa Antártico Brasileiro, muito por iniciativa do então ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca, que dá nome ao navio, polar, do Maximiano. O Maximiano da Fonseca falou: nós já assinamos esse negócio, agora vamos fazer direito, vamos fazer pesquisa, que a gente vai se tornar membro consultivo. É basicamente isso. E aí, no mesmo ano, quando o navio polar, eu era criança, eu me lembro, que o Brasil comprou o navio polar, o pessoal reclamando: navio polar, Brasil é um país tropical, o Brasil é um país do carnaval, das praias, né? Está nevando lá em Santa Catarina, né? Mas o Brasil é um país da praia, o Brasil é um país do carnaval. A gente não enxerga o Brasil como um país polar. Nós somos um país polar há mais de 40 anos, nós não enxergamos isso. Ainda vemos a neve lá em Itupema como uma coisa exótica, né? Todo ano neva lá em Itupema. Aí sai na televisão, né? Nevou em Itupema, neva todo ano. Porque o Brasil é um país tropical, como é que está nevando? O Brasil é um país do carnaval, como é que está nevando? Né? Essa visão que a gente tem, na minha opinião, um pouco equivocada de nós mesmos, da nossa própria identidade cultural. Né? Em 83 fazemos uma operação na Antártica, construímos uma estação, e em 86 a estação passa a ser permanente. Não são todos os países que têm estações permanentes, ou seja, operam durante o verão e o inverno. Então o Brasil ele entrou meio que chutando a porta, né? Em uma década ele não tinha experiência polar nenhuma, chegou, comprou um navio polar, aprendeu a navegar, aprendeu a pousar avião na Antártica, construiu uma estação para o pessoal operar assim, com força total. Essa foi a nossa chegada lá, né? O nosso programa Antártico ele é descentralizado, não existe um Instituto Antártico, como existe no Chile, na Argentina. Nosso programa é descentralizado, você tem vários segmentos, né? O segmento da ciência, que financia a pesquisa,
o segmento ambiental, o MRE, que representa o Brasil nos fóruns internacionais, as Forças Armadas, que fornecem toda a logística para a gente, os navios, os aviões da Força Aérea. Tudo isso constitui o Programa Antártico. Não tem lá uma salinha que você bate aqui com o Programa Antártico. Tem uma salinha no MRE, tem uma salinha no MCTI, tem uma salinha na Marinha, que lidam com o Programa Antártico. É bem interessante essa estrutura, mas vamos passar um pouquinho rápido sobre isso. Então o Brasil se torna membro em 75, mas construtivo só em 83, porque passou a fazer pesquisa. Então hoje em dia, só 29 países decidem e irão decidir o destino de 8 do centro do mundo. Entre eles, o Brasil. É um privilégio, um dos poucos fóruns internacionais que o Brasil fala de igual para igual com qualquer nação. Se o americano disser quer construir o Brasil, não, é não. Se a China quiser construir o Brasil, não, é não. O nosso voto vale o mesmo voto do russo, do chinês, do argentino, do chileno. Nós falamos de igual para igual. A ciência nunca parou. Oi? Esse lá não era o dos Maia, né? A ciência nunca parou, porque ela tem essa importância estratégica. Mesmo quando aconteceu o sinistro, os senhores devem lembrar, que na estação pegou fogo em 2012, com perdas de vidas humanas, né? Morreram dois marinheiros, 2 oficiais de marinha, eram praças, depois foram promovidos. Né? Porque grande parte da pesquisa acontece em acampamentos, a gente acampa no carro. No navio polar, esse é o navio que o meu amigo, o comandante Milano, comandou, o H-41, o navio polar Almirante Maximiano, foi muito feliz nesse navio. Navio equipado para pesquisa, né? Navio com laboratórios, navio com essa vocação de pesquisa. E também no ano seguinte do incêndio, a Proantar já havia construído uma nova estação temporária, chamada Módulos Antárticos Emergenciais, que ficou ali até a nova estação ser inaugurada. Esses são os meios, vocês não sabem, mas o Brasil, por exemplo, voa para a Antártica. Tem um voo que sai do Galeão, o Hércules 630, que aos poucos está sendo substituído por um novo avião brasileiro, o KC-390, um avião fabricado no Brasil, um avião da Embraer, um cargueiro maravilhoso. O Hércules está se aposentando, o Hércules é um avião já cansadinho, né? Um avião da década de 50, um avião que está precisando já descansar. Está sendo substituído aos poucos pelo avião brasileiro, o KC. Mas voamos do Rio de Janeiro para a Antártica 10 vezes ao ano, levando suprimento, levando pesquisador, trazendo pesquisador, fazendo esse movimento. Nós temos 2 navios, esse é o navio que eu te falei, né? O navio do comandante Milano comandou, Maximiano, e tem também o navio Oregonjão, que é um navio mais de apoio logístico, um navio que carrega gerador, combustível, comida para expedição, um navio de uma vocação mais de carga, né? Capacidade de carga maior. Esse é o KC-390, esse foi o primeiro voo que ele apoiou a pesquisa. Ele não voava, fantástico, voava começando a voar. Esses foram os primeiros pesquisadores a voar nele, entre eles eu. Sou esse do meio aqui. Pode apagar essa luz aqui para ficar melhor para chegar? Pode apagar? Vai ficar ruim? Sim? Tá bom? Assim tá bom? Então esse aí é o nosso KC-390, muito orgulho desse avião, fabricado no Brasil. Aí abastecendo aí. Esse é o nosso Arimongel, e esse é o nosso navio polar Almirante Maximiano, como eu falei, equipado com laboratórios, são um dos laboratórios a bordo. E outra coisa que a gente não sabe, mas é que o Brasil tem um módulo biosfera, que é o módulo de pesquisa latino-americano mais ao sul do planeta. Fica quase no Polo Sul, fica 84 graus no latitude sul, 90 graus você está no Polo. Então é o ponto mais ao sul que existe gente depois do Polo Sul, que é o módulo biosfera. Ele é um módulo automatizado, mas tem que ir lá todo ano coletar os dados e ele fica transmitindo informações para o Brasil em tempo real. Ele é mantido pela UERJ e pela Federal do Rio Grande do Sul. E agora vamos criar o Biosfera 2, que vai ser inaugurado esse ano, vamos fazer esse ano. Já você vai lá colocar o Biosfera 2 esse ano. O programa Antártico é um programa caro, então ele conta com o apoio de uma frente parlamentar. Essa é uma parte que os cientistas também não gostam muito, que é ir lá no parlamento pedir apoio para os parlamentares, né? Então, emendas parlamentares. Hoje o meu projeto de pesquisa é gerido por uma emenda parlamentar, de uma deputada. E aí tem o pessoal da Marinha que vai, pede recursos, então parte desse dinheiro é para apoiar essa logística, que é uma logística bastante cara. Quem é deputado que apoia? Oi? Quem é deputado que apoia? A deputada que me apoia, ela não foi reeleita, chamava-se João Moraes, de Minas Gerais. Ela não foi reeleita.
mas tem vários assim, na frente parlamentar. Atualmente o Zé Rocha, que é o líder da frente, o vice-líder é o Vitor Hugo, que até foi meu contemporâneo dos Estados Unidos de Guerra, e antigamente era o senador Gustavo Buarque, que liderava a frente parlamentar. Mas são vários que dão dinheiro. Eduardo Bolsonaro deu dinheiro, tem muita gente. Mas a minha em particular pelo João Moraes, que é de Minas. O que é engraçado, porque eu não sou de Minas, sou de Brasília, mas ela achou que era importante e me deu emenda. Eu sou muito grato a ela. E aqui é a região de influência do Brasil. Então a nossa estação fica aqui, na pontinha da península. Aqui o módulo Criosfera. O módulo Criosfera 2 vai ficar mais ou menos por aqui. Eles vão instalar esse ano. E aqui que a gente trabalha, né? É a área de influência do Brasil. Ali nós temos a nossa estação e temos 2 refúgios. Um refúgio é isso aí, basicamente. Um refúgio mesmo. É um container, né? Esse sou eu, que ficaria à disposição para pesquisa, para alguma emergência. O outro refúgio que nós temos, e nessa eu estava contigo, nessa Fernanda eu estava contigo, ensinando a elefante. A elefante ficou muito famosa pela epopeia do Chaplin, que ficou preso aí na ilha elefante. Depois o Bernardo pode contar as impressões dele sobre elefantes, são muito interessantes. E essa coisa verde aqui é o que eu estudo, tá? E que é a vegetação antártica, né? Que são os musgos, as briófitas, né? É isso que a gente estuda. E a nossa nova estação Ferraz, que eu vou mostrar para os senhores, porque eu acho que é um motivo de muito orgulho no Brasil ter uma estação como a nossa. Ela foi reconstruída através de uma licitação e está pronta, já está operacional. É a maior estação antártica da região da península. Tem 4.500 metros quadrados, com 17 laboratórios. Observa que não tem ali 17 canhões, 17 contra-torpedeiras, 17 laboratórios. Porque na Antártica a ferramenta geopolítica não é o canhão, é o laboratório, é a ciência, é a pesquisa que nos mantém lá como membros consultivos. O Brasil dá uma mensagem muito clara a construir uma estação que tem 17 laboratórios. Nenhuma estação do mundo, nem os americanos, nem os chineses, nem gringos, nem ninguém tem 17 laboratórios. Geralmente a estação tem ali um laboratório, 2. O Brasil chegou tacando 17 laboratórios. Eu acho que isso transmite, não sei se foi intencional ou não, mas é uma mensagem muito clara. A estação pegou fogo, construindo no mesmo lugar e com 17 laboratórios. 17 laboratórios top. A estação não envolve só por fato de ser estação, você tem apoio de bote, você tem apoio de quadriciclo para poder fazer a sua pesquisa. E esse apoio logístico todo é dado pelas Forças Armadas, nesse caso, a Marinha. A Marinha do Brasil. Sem a Marinha, não é puxando saco não. Sem a Marinha, não tem como fazer pesquisa na Antártica. Você não chega lá sem navio, você não fica na estação que mantém a Marinha. Você está comendo ali na estação, é a Marinha que está pagando. Então eu agradeço a Marinha por ter assumido esse papel, né, desde o começo. Alguém assumiu, a Marinha assumiu. A Marinha tem feito isso. E não é só a estação, né? A estação brasileira fica nessa península, aqui está a estação nova, e tem vários módulos espalhados ao longo da estação para você fazer pesquisa. Você quer fazer uma pesquisa longe da estação para não pegar influência de luz, ou de atmosfera, de fumaça. Então o meu experimento, por exemplo, hoje eu rodo ele aqui em Punta Plaza, que é suficientemente longe da estação para não pegar influência de fumaça, essas coisas. Então é toda uma estrutura à disposição da pesquisa. E é laboratório de verdade, não é puxadinho não, é laboratório mesmo. Laboratórios plenamente equipados, com o que tem de melhor, né, na pesquisa hoje. Microscópio, isso está conectado à internet. Então, meu aluno encontra lá um organismo, fotografa para mim, manda para a internet, eu pego no celular e falo para ele: é isso mesmo, está certo, é essa planta mesmo, isso aqui é tal coisa. Permite uma interação muito mais rápida com o pesquisador em campo. Na estação, se você estiver acampado, como a gente acampa, não tem internet, faz parte da brincadeira. E aí a gente extraindo DNA, eu tive o privilégio de ser o primeiro a extrair DNA na Antártica, né? Tem essas besteiras que eu gosto de marcar, se lê de marcas assim. Então extrair DNA, isso aí é uma tabela de segurança biológica, isso já do meu laboratório aqui em Brasília, na Fiocruz, na Antártica. Estou operando laboratórios de alto padrão na Antártica, com conforto e segurança. Essas são as dependências que dormem aí, né? São camarotes para 2 pessoas, com banheiro privativo, bem diferente de como era antes. E a vantagem é que esse camarote está conectado ao laboratório. Então, se eu quiser trabalhar de madrugada, não preciso me preocupar também se o tempo está virado, se está fazendo menos 20 graus.
eu saio da minha cama, vou para o laboratório, boto o experimento para rodar, posso botar na minha cama tranquilamente, sem precisar sair, botar roupa, ou correr algum risco se o clima estiver ruim. Porque a Antártica, geralmente, o clima está ruim. Você pega vento 200 km por hora, o Melano pode contar mais porque ele vivenciou isso de perto. Temperaturas muito baixas, então nem sempre você consegue fazer seu trabalho de campo. E aí a nossa estação, primeira anotação, que a estação foi inaugurada e veio a pandemia. Então ela passou um ano fechada, ninguém usou. Agora a gente inaugurou, né, definitivamente, assim, ela ocupada por pesquisadores, está ocupada pela Marinha, que tem que manter a estação funcionando mesmo durante a pandemia. Essa foi a primeira anotação de cientistas que ocupou a estação. Em relação aos outros países, aí, em homenagem ao comandante Fletcher, a Argentina, por exemplo, tem 15 bases e tem o seu próprio aeródromo, o aeródromo de Marambi, onde o Fletcher pousava o avião dele aí, né, durante muitos anos. E tem um navio quebra-gelo. Os nossos navios não são quebra-gelo. O comandante Medoni pode explicar a diferença melhor do que eu. Nossos navios são navios polares, mas não são quebra-gelos. Então, embora a nossa estação seja grande, top, com laboratório, a Argentina tem mais estações, espalhadas por um espaço maior dentro da Antártica, e possui uma capacidade logística que nós não temos, que é o aeródromo, o aeroporto e o quebra-gelo. Que, aliás, eu estive agora, em Almeriza, tem um navio maravilhoso. O Chile, nosso outro vizinho, a cunhada, né, a esposa, né, a Micheli, também é pesquisadora do nosso laboratório, e ali o aeródromo de freio. Então, o Chile tem 11 bases, tem um próprio aeródromo, que esse ano vai fechar para fazer uma reforma, e também tem o quebra-gelo que quebrou, mas eles estão construindo um novo, que é o Oscar Viana. E o Chile, como a Argentina, são países que demandam território. Então, eu morei no Chile quando era criança, fiz a 5ª e a 6ª série do Chile. E a tia Sônia me ensinou que a Antártica, um pedaço da Antártica era chileno. Aprendi na escolinha quando era criança. Todo chileninho aprende desde criança que um pedaço da Antártica é chileno. Então aqui, esse é o mapa do Chile, né? Nesse ponto aqui, tem um obelisco dizendo você está no meio do Chile. E para eles o Chile vai até o sul. É uma política de Estado. Eles reclamam esse território que o tratado não reconhece, mas é um reclamo territorial do qual eles não abrem mão. Então, o meio do Chile é aqui, ao sul de Punta Arenas. Porque eles consideram que o Chile vai ali. Isso é ensinado nas escolas. Nada contra. Minha reclamação é que a gente não ensina a posição nossa nas escolas. A gente não quer território? Beleza, então a gente fala na escola que a gente não quer território. Né? Eu acho que isso tem que ser falado. O chileno faz isso muito bem. Vocês começaram a reivindicação quando? 1940. Esse é o problema deles. Eles fizeram a reivindicação antes do tratado. E está na Constituição, se não me engano. Então, para você tirar esse reclame, você tem que mexer na Constituição. Então, eles deixaram o reclame, mas o tratado que é posterior não reconhece esse reclame. Eles fazem parte? Fazem parte do tratado. E o reclame deles faz um overlap com outros 2 reclames. Tem 7 países com reclames territoriais. 7 países. Chile, Argentina e Reino Unido reclamam áreas que têm uma certa sobreposição. Aí depois tem Noruega, França, Austrália, Nova Zelândia, que não tem overlap, não tem sobreposição. Mas essa é uma área, no meu entendimento, de possível conflito futuro. Né? Porque não só é reivindicada por 3 países, como ali está uma concentração de gente. Ali está a estação brasileira, Uruguai, Argentina, Chile, Coreia do Sul, Rússia, alemão, está tudo ali. Polonês, peruano, equatoriano, tudo, né? Está lá porque é mais perto. A gente está muito próximo dos continentes, né? Então é mais fácil você vir para cá do que você vir outros lugares. Né? É uma região menos inóspita da Antártica. No meu caso, isso é bom, porque eu estudo vegetação. Então eu tenho que procurar onde o gelo derrete para que eu possa ver as plantas. Se a gente for para, por exemplo, o domo, né, que é aqui, que é só gelo, aí não tem muito um botânico fazer. Essa região onde houve esse reclame, esse overlap ali, né, foi a única região que houve um conflito armado na Antártica. Há muito tempo atrás, antes do Tratado da Antártica, os argentinos e britânicos trocaram tiros. Foi a única troca de tiros que se tem notícia na Antártica. Eles não falam disso, eu até publiquei esse artigo na revista Marítima Brasileira, para chamar a atenção que a Antártica nem sempre foi esse paraíso idílico, né, arcadiano, que
não tem briga, todo mundo se ajuda. Realmente, hoje é, mas já teve briga no passado e eu acredito que haverá briga no futuro. Minha interpretação. Posso espero estar errado. Por que alguns países reclamam do território? Tem várias teorias, que, por exemplo, descoberta. Depois todo mundo descobriu a Antártica. O americano descobriu a Antártica, o espanhol descobriu a Antártica. E quem descobriu é o dono. O americano fala que ele, o russo fala que foi ele, o espanhol. O espanhol fala que descobriu a Antártica no século XVII. Acho muito pouco provável isso ter acontecido mais. O Gabriel de Castelo descobriu a Antártica. O russo fala que foi ele, o americano, porque a teoria descobrir, isso aqui é mesmo. Né? Outros é continuidade do território, Argentina e Chile. Isso aqui é a continuação do território. E geograficamente faz sentido. Continuação da plataforma continental. Então cada um tem um argumento. No Brasil nós temos duas teorias que nos dariam suporte para o reclamo territorial. A teoria da defrontação e da ocupação efetiva. A da defrontação foi defendida em 1950 pela Terezinha de Castro, grande professora de geografia no Brasil. Foi professora da Escola Superior de Guerra há muitos anos. E ela defendia que a Antártica ia ser dividida por defrontação. Então, você pega ali o meridiano que sai do Rio Chuí, vai até o Polo Sul, de Martim Vaz até o Polo Sul, isso daria ao Brasil uma fatia da Antártica. Foi uma teoria que se usou também para a partilha do Ártico. E ela defendia então que isso deveria ser um pedaço da Antártica era nossa. Daí a importância de nós sabemos que existe a ilha de Martim Vaz, que é território brasileiro, que a gente não sabe que existe, né? É território, é onde o sol nasce primeiro. O Brasil não é da Paraíba, não é da Minas, não é. Eu aprendi que é na ponta do Seixo, mas não é. É em Martim Vaz, é uma ilha, pertence àquele complexo da Ilha da Trindade, né? Trindade Martim Vaz. Existe e ela nos dá uma defrontação para a Antártica. A gente tem que cuidar dela com carinho. Interessante que não mora ninguém nessa ilha, mora na ilha do lado, na Trindade, mas tem uma bandeira brasileira lá. E sempre que a Marinha vai à Trindade, eles trocam a bandeira. E teve um dia que o Brasil foi trocar a bandeira lá e tinha a bandeira da França. Algum gaiato francês passou ali, tirou a bandeira do Brasil e botou da França, e quando a Marinha foi lá para trocar a bandeira, tinha a bandeira da França. Então a gente tem que estar por ali, marcando presença. Já foi lá, meu? Fernando conhece bem a história. Então tá aí, ó, isso aí seria o nosso pedacinho de Antártica, mas não nos interessa, isso é só histórico, o Brasil nunca reclamou do território e não nos interessa esse território porque vai nos colocar justamente ali, mais um país com overlap de território. Então, o Brasil é um país que não tem reclamo territorial. No entanto, nós temos na nossa Política Nacional de Defesa, que é um documento oficial do governo brasileiro, explicitado que a Antártica faz parte do nosso entorno estratégico. Então, nós não reclamamos do território, mas consideramos a Antártica como parte do nosso quintal. Assim, nós queremos irradiar a nossa influência. Esse é um documento aprovado pelo Congresso. Né? Então, ali é o nosso entorno estratégico. Como vamos fazer isso? Né? Através da ciência. É sempre a ciência. A desculpa é a ciência. Eu quero fazer uma segunda estação. Por que vai fazer a substituição? Porque tem que ampliar a ciência. Vai ser aqui por quê? Porque aqui tem um gelo diferente, um pinguim diferente. A ciência é a ferramenta. Ou o Estado decide, eu quero botar uma estação aqui, por uma razão qualquer, e o cientista arruma uma desculpa para fazer a estação ali. Ou o cientista fala para o Estado, vai precisar de uma estação aqui, e o Estado então vai expandir as suas fronteiras. A única forma de expandir é através da ciência. Não dá para você colocar uma estação ali para dizer, eu quero botar aqui porque eu quero espizinhar o meu vizinho. Não. É sempre a pesquisa. A Venezuela, por exemplo, pediu acesso ao Tratado Antártico. E ninguém queria. Você pode falar assim, eu não quero que a Venezuela entre. Eu não quero que o Maduro, a Venezuela não tem dinheiro. Mas a Venezuela não faz pesquisa na Antártica. Esse é o argumento. Você não precisa dizer se o Maduro, se a ditadura, vocês não fazem pesquisa. Façam a pesquisa de vocês e pronto. Aí a gente analisa. É assim que funciona. Essa é a geopolítica do negócio, né? Bom, só que o Tratado Antártico vai mudar. 2048 está previsto ele ser revisto. 2048, na minha cabeça, é amanhã. Eu já vou ter morrido, mas meus alunos vão cair. 7 países têm reclamo territorial. Outros possuem bases em locais estratégicos. Por exemplo, o americano botou uma base no Polo Sul geográfico. Qualquer defrontação que você fizer, passa na cabeça do americano. Então, com uma base, dominaram toda a geografia local.
E fizeram uma outra base com 1.500 pessoas, que é uma invasão, praticamente. 1.500 pessoas. Quem é que tira os caras de lá? Então, cada país tem uma estratégia de ocupação da Antártica. Geralmente, países que têm reclames territoriais ocupam seus territórios com bases, né? Estações. E o Brasil não está muito pensando nisso. Vai chegar 2048, e aí? Se chegar outro país e disser, eu quero uma nova demanda territorial, a gente vai apoiar? E se começar a dizer, não, nós vamos explorar a água, a gente vai apoiar? Vamos partilhar o continente aqui entre nós, a gente vai apoiar? Manter o tratado como está, não interessa pra gente? São questões que tem que responder, mas não é o professor de botânica que vai responder. São questões de Estado. O Brasil tem que estar preparado para responder quando chegar em 2048. Qual vai ser a nossa posição? E se der briga lá, vai para o argentino, chileno ou inglês? A gente tem que ter uma política de Estado, a gente tem que estar pensando nisso. Só que o pessoal que está pensando nisso hoje são 5, 6 pessoas e nenhuma delas tem caneta na mão. Eu, o Benoni, o Linhares, tem um pessoal que está pensando. Mas ninguém é tomador de decisão. Eu, certamente, sou só um professor. Outra coisa interessante é que o Brasil tem uma dependência muito grande dos países, né? A gente precisa operar o porto ou o aeroporto ou do Chile ou da Argentina. Quando teve Covid, em 2019, 2020, o Chile colocou medidas muito restritivas, a gente não pôde ir. Foi a primeira vez em 40 anos que o Brasil não fez expedição antártica, porque o Chile fechou o porto. Vocês não descem aqui, a Argentina também. E a gente não sabia o que fazer. E agora? Tudo bom. E como você vê? A gente não sabia o que fazer. Hoje, isso está sendo bom, porque hoje o Brasil está começando a entender como é que vai fazer, se não tiver como passar no porto, né? Esse ano a gente vai fazer uma operação antártica totalmente dedicada, sem depender do chileno e do argentino. Só que a gente só vai conseguir levar menos da metade dos pesquisadores que a gente costumava levar. Menos da metade. Bom, então esses são temas que a gente precisa pensar, né? Porque 30 anos passa rápido. Na verdade, eu botei aqui 30 anos. Quando eu comecei a fazer essa palestra, era 30 anos, né? 2048. Na verdade, estamos em 2022, né? Daqui a pouco vai chegar, é amanhã, né? E a gente continua não está pensando muito nisso. Tá? Esse é o navio colar aí do menor, no sentido de ficar com saudade aí. E aí, como eu estava dando aula nas escolas superiores de guerra, eu estava tentando vender o peixe para eles que eles deveriam ser um fórum privilegiado para discutir esse tema. Porque foi lá que esse tema floresceu historicamente, na década de 50, com a Terezinha de Castro. Alguém tem que centralizar esse tema. Não dá para você deixar, por exemplo, só na mão da Marinha, porque muda o almirante, aí muda tudo. Você bota na Força Aérea, muda o comandante, muda tudo. Bota no Itamaraty, muda o diplomata, muda tudo. Você precisa ter um pessoal que está pensando nesse negócio para assessorar essa galera que vai passando. Vai passando. Você fica 2 anos, passa. A pergunta que eu queria deixar para o nosso café aqui no final da palestra é se manter o tratado como está nos interessa ou não. E por quê? Vamos falar sobre isso. Para não perder muito tempo, assim, a Antártica também teve indústria de defesa, porque foi na Antártica que a gente aprendeu a se vestir. Aqui são os nossos pracinhas, passando perrengue lá na Itália durante o inverno, na Segunda Guerra Mundial, porque a gente não tinha roupa de inverno. O Brasil é um país tropical, o Brasil é um país, né, da Amazônia, do Rio de Janeiro. Então mandamos para ser para lá sem bota, sem meia, sem luva, assim, os caras se dando mal lá, perdão. Às vezes ficava mostrando isso aí. Hoje não passa mais esse perrengue não, porque a gente aprendeu a se vestir na Antártica. Hoje a gente combate o gelo, a gente combate sem problema nenhum. A gente acampa na Antártica, a gente acampar com o vento 200 km por hora, você acampa na Haiti, na República Centro-Africana, o que você quiser. A gente navega em água com gelo, as grandes nações do mundo navegam no gelo, a gente navega no gelo. O Benoni navega no gelo. O Benoni navegou durante 2 anos no gelo. Depois que aconteceu, o Benoni foi trabalhar na burocracia. É o expertise. A gente, né, deixa passar às vezes. Então a gente tem gente que navega no gelo. Pega um navio de 500 toneladas e navega no gelo. E não é quebra-gelo. Aprendemos isso no plantar. Aprendemos a nos alimentar no frio, a fazer operação de montanha. Operações de emergência, pousar um Hércules 630 da década de 50 no gelo. A gente pousa, pegamos na Antártica. Voa de helicóptero com vento 200 km por hora, na Antártica, sem visibilidade. A gente voa em qualquer lugar, voa no Saara, voa na Líbia, onde você quiser. Aprendemos isso na Antártica. Então, a Antártica tem uma ligação forte com a indústria de defesa, embora a gente não enxergue muito isso.
Aí já acampando lá, né? Você bota a fotinho do acampamento, a gente vai dormir de um jeito, o quarto do outro. Aí a Marinha fornece um fogãozinho, né? Para de noite fazer uma sopa, aquele frio danado, né? E tudo isso para quê? Para a gente poder ter representatividade no Tratado Antártico. Então todo ano tem reunião do Tratado Antártico. Essa foi a comitiva do Tratado Antártico que aconteceu em Buenos Aires. Eu estou ali, ó, ao lado do guia. Esse aqui sou eu. Então aqui tem um almirante, eu, oficial de marinha, um diplomata e 2 do MMA. Essa era a comitiva brasileira. Eu fui a convite como assessor científico, não apito nada. Quem é o líder dessa expedição, dessa comitiva é sempre o diplomata. Ele vai representar o Brasil diante de todos os países, né? Eu tive chance de participar das negociações, que tem assunto. Eu fui porque o diplomata nunca tinha contato. Então, às vezes, você tem que discutir outros assuntos. Né? Então, fui a convite. Então, eu gosto muito orgulho que eu sentei a minha negociação defendendo os interesses do meu país, lá no fórum, lá em Buenos Aires, Palácio São Martim. E isso foi em Braga. No ano seguinte, também tive chance de ir participar da mesa. Mas o que eu quero mostrar é que, em um ano foi essa galera, no outro ano, só 3. Esse ano, não repetiu ninguém. Ou seja, em 3 anos você teve 100% de rotatividade. Quem negociou alguma coisa em Buenos Aires não está sabendo nada, foi negociado agora. Infelizmente. Essa rotatividade é muito ruim, por isso que a gente precisa de um centro pensar na Antártica. Mesmo que não seja um centro executivo que tenha uma caneta, a gente tem que pensar, alguém tem que estar pensando, porque aí, ó o Guida, amigo meu, amigo do Bentão. O cara estava ali pensando na Antártica, agora está na reserva. Não pinta mais porra nenhuma. Está na reserva, fazer outra coisa, está mexendo com um navio mercante, não outra parada. Isso é muito ruim para o programa. E quem é que vai ficando? A gente que está lá 10 anos, meus colegas que estão lá 20 anos, só que a gente não pinta nada, a gente é pesquisador de professor. Os caras que apitam, os almirantes, eles trocam, os diplomados trocam. Então tem uma lista de sugestões, por exemplo, queremos um aeródromo? Eu já faço a pergunta, o pessoal me diz, esses pesquisadores são farão, acabou de ganhar uma estação, não tem dinheiro. Não, gente, por que sem dinheiro? Pergunta se a gente quer. Quer um aeródromo? Então anota aí, queremos um aeródromo. Beleza. Tem uma segunda estação? Esse pesquisador fanfarrão acabou de ganhar uma estação nova, quer outra. Tem dinheiro. Então você tem dinheiro. Então a gente quer. Quer? Anota aí. A gente quer, porque a gente vai atrás. Nasceu com a Marinha. A Marinha queria um navio novo. O navio Rogério está ficando velho. Um navio novo. Ela estava com o negócio pronto. Apareceu a oportunidade de igual. Está aqui, ó. Dá o dinheiro para nós. Pagados, dirigidos ao do governo Temer, sobrou um dinheirinho. A Marinha estava pronta para pedir o navio vai sair. O navio vai ser construído. Se a gente não sabe o que a gente quer, vai ficar nessa. Então tem algumas sugestões, né, que a gente poderia contornar o tempo da rotatividade, aumentar a nossa presença, os investimentos. E essa história da aeródromo é interessante, porque eu já vi muita gente falar assim, é impossível construir um aeródromo na Antártica. Você está viajando. Aí você vai lá e vê o argentino construindo 2 de concreto. E tem anos que a gente ouve, tem dinheiro para ir, é caro, não dá, isso é complicado, é logística. E o argentino, nosso amigo pode nos confirmar, está construindo 2 aeródromos de concreto. E a gente fica, não dá, não tem dinheiro, é difícil construir na Antártica. É difícil construir na Antártica. Mas constrói. O chileno construiu, a gente não construiu, a gente não está expandindo, porque a gente também não pode. A base inglesa de volta. Ela construiu o aeródromo, a base fica aqui tem o seu aeródromo e aqui tem um porto. Que a gente ouve dizer que não pode. Daí, o inglês construiu um quebra-gelo novo, precisa de um porto novo. Mas eu sei disso por quê? Porque eu estou há 10 anos no programa, eu fui lá, eu vi, eu sei como é que é. O cara que toma a decisão, que está em Brasília, às vezes ele não sabe como foi lá. Então, esse é o nosso papo de hoje, assim, né? Um papo mais geopolítico, estratégico, os interesses do Brasil lá. Eu fico à disposição, acho que é importante um bate-papo, temos o privilégio de ter o Benoni, o comandante Clancy também podem tirar dúvidas. Esse é o meu contato, eu estou à disposição dos senhores aí, para quem quiser conhecer um pouco mais do continente antártico. Obrigado, é isso. Depois agradeço. Temos que falar mais sobre esse assunto. Assunto que mudar muito. Fazer uma pergunta, por favor.
uma época houve um atrito técnico entre Argentina e Reino Unido, né? E tem alguma evidência no final da Segunda Guerra Mundial que os alemães tomaram tropas polares pelos americanos? Existe alguma evidência concreta sobre isso na Antártica? Existe. Os ingleses chegaram na Antártica, as primeiras bases foram construídas na Antártica, em busca de navio da Kriegsmarine, né, da Marinha Alemã, que andava afundando navio no sul da Argentina. Então, sim, eles construíram bases lá para diminuir a influência alemã. Quando a Alemanha perdeu a guerra, o inglês não saiu. Continuou lá, chamava-se Operação Tabarim. E a Operação Tabarim se tornou hoje o que é o centro de pesquisa antártico deles, o British Antarctic Survey. Agora, não tem aquele negócio de base, do Hitler está lá, essa é parte, né? Existiu sim navios nazistas que transitavam por ali, e para evitar isso os ingleses tomaram meio que posse da região. Tem um nome disso que faz uma espécie de cronologia das datas lá. Só que não está a primeira expedição brasileira lá. A primeira expedição brasileira foi no século XIX. É muito pouco lembrado. Corveta Parnaíba, ela não foi fantástica, ela foi até Punta Arenas. Ela não chegou a entrar no Brasil. Na biografia do Pedro II, ele dizendo que ele financiou. O Pedro II financiou, deu dinheiro, o Luiz Cruz foi, né, para observar um trânsito planetário, uma coisa astronômica, mas a corveta foi só até o sul de Punta Arenas, ali a região do Cabo de Hornos, e foi embora, não foi até a Antártica. Não passou dos 60, não? Não. O Benônico da Maria pode me confirmar isso. O Brasil, aproveitando que eu não sei, o Brasil tem várias oportunidades brilhantes de participar de competições antárticas. O Gerlach, que é um belga, passou por aqui para abastecer o navio e ofereceu ao imperador: quer mandar brasileiro? Não, quer não. Ele não mandou isso porque quando ele mandou os Cruz, o parlamento caiu em cima. Todo mundo falou que ele estava desperdiçando dinheiro de mandar gente para o Polo Sul. Ainda falam isso da gente até hoje. Então falou o Pedro aumentou bastante. Então não é que ele não deu bola, não é isso. Tanto que ele financiou. Mas não mandamos. Nós podíamos ter mandado com o Pedro II e podíamos ter mandado. Houve uma oferta dos americanos na década de 50, na década de 50. Se nós tivéssemos mandado, nós teríamos sido um dos 12 primeiros países signatários do tratado. E não mandamos por decisão autocrática. Eu tenho esse documento ele está disponível em Itamaraty, no subsolo do Itamaraty, tem uma série de arquivos lá, a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso. Se o Brasil tivesse, por que o Brasil não foi convidado para essa reunião em Washington? Porque a gente não tinha nada, mandar ninguém para cá, eles não chamaram o Brasil. Se nós tivéssemos mandado a convite dos americanos na década de 50, acho que foi 56, 57, nós teríamos argumentado: a gente foi, a gente faz pesquisa. Mas um burocrata disse: não interessa para a gente. Decisão autocrática, decisão dele, eu não quero. Não foi. Então nós perdemos com o Pedro, perdemos com essa oportunidade da década de 50, acho que o presidente já Juscelino, tem esses dados em casa. E continuamos ainda hoje, porque as pessoas perguntam, né, por que você vai para a Antártica se não tem esgoto na minha rua? A pessoa cai de pau, né, gente? Até hoje. Se a gente abrir mão hoje, não vou brincar de outra coisa, não vamos brincar de esgoto na rua, é uma brincadeira legítima, acho que o Brasil tem outras prioridades. Daqui a 100 anos, né, quando o Tratado estiver revisto, tiver, sei lá, o Uruguai rachando ganhar dinheiro com petróleo, por que o Brasil também? Porque há 100 anos atrás a gente decidiu que isso não é importante. Então a gente vai ser criticado hoje ou no futuro de qualquer maneira. Importante eu penso que é importante a gente manter o pezinho lá. E aí vai a pergunta: interessa para a gente manter o tratado ou não? Depende dos tempos dele. E aí tem que aproveitar a ciência. Você tem, como o Paulo falou, você tem a ciência sobre dois aspectos, né? O geopolítico e a ciência como ciência mesmo, que te oferece coisa interessante. Eu estava lá na Antártica e fui a um grupo de parlamentares visitar o navio e chegou um senador, aquele maneira toda peculiar de falar: o que eu vou gastar meu dinheiro com você? Aí eu peguei o senador, na volta do navio, apresentei os laboratórios, mostrei os projetos todos que nós estávamos desenvolvendo lá, falei das pesquisas que estavam sendo feitas em terra, entre elas uma de meteorologia. Falei: o que o senhor faz, o senador? Ele era do Rio Grande do Sul, nosso agropecuarista, não sei o quê. Falei: aqui diz que a hora que o senhor tem que fazer sua colheita, no dia que o senhor tem que
plantar e sai daqui. Ele é. Aí esses caras estão desenvolvendo aí um fungo que pode curar o câncer. Entendeu? Sei. Nós tínhamos uma pesquisa que achou um lugar natural. Qual a empresa de petróleo que tem a capacidade hoje tecnológica de explorar o petróleo da Antártica? Poucas. A Petrobras é uma delas. Aí esses caras fizeram catar um tal do, sei lá, o que é? Batata da Antártica. Aí lá vai caçar a batata da Antártica. Por quê? Aí a gente vê lá que a capacidade de não estragar em decorrência das questões de clima da Antártica podem ser úteis na nossa agricultura. Aí mostrar aqui um projeto do pesquisador de Minas do morango. Quanto tempo o morango dura quando a gente compra? Uma semana já estragou em casa. O Luiz, acho ele, né? Achou lá um fungo, uma bactéria, que coloca no morango, o morango dura 3 semanas. O geopolítico é claro para nós que somos do Estado, da importância da Antártica. Mas é o ciência. Então, tem a ciência como ciência mesmo em prol de muitas coisas positivas no Brasil. Abrir mão disso em decorrência dos problemas que nós temos hoje, nós vamos estar discutindo, como o Paulo falou, daqui a um tempo a gente não devia até. Por quê? Porque em 2048 é uma discussão interessante. Em 2048 é o seguinte, não que o tratado vai ser alterado, aí vai se possibilitar uma discussão. Essa discussão vai exigir unanimidade para qualquer coisa. Lá se não tem unanimidade no tratado, não se muda, sabe? Mas o Tratado Antártico ele não é um tratado escrito, regido pela ONU. Então, por exemplo, se a China, em decorrência das suas necessidades energéticas, reclamar o tratado, ninguém vai pedir nada. E você não dá boa fé. Você tem uma boa fé. Não, China, não quero que você faça. Tinha uma série americana que era House of Cards. Que um desses séries, nós não estamos falando não, porque é um problema muito mais sério. Mas um desses era simplesmente a Rússia reclamando, não acatando o Tratado Antártico e fazendo uma Antártica que eles levam a explorar ele antes. Por que a Antártica não foi explorada até agora? Porque nós acreditamos na paz mundial, no coração de todos os tecnologia. Porque ainda não há capacidade tecnológica de explorar a Antártica. Já tem, mas ainda não é economicamente viável. Quando tiver, vocês podem ter certeza que todo esse amor fraterno que existe na Antártica vai deixar de existir. Vai deixar de existir. Senhores, nós somos muito inocentes a achar que a ciência na Antártica é ciência por ciência. Eu acho lindo os projetos lá da baleia. Caramba, os caras saem atrás da baleia, correm marca a baleia, aí veem o que a baleia faz, aí descobrem que a baleia sai da Antártica, não vai para o Brasil, vai para o Equador. Poxa, que legal! Aí, o pessoal do pinguim, o que o pinguim come, o que o pinguim deixa lá. Você está entendendo? Legal, mas para que isso? E aí? O que eu via lá, esse cara sabe, não se faz mais, os países sérios não se fazem mais ciência por ciência, é ciência orientada. Você quer que eu te financie? Beleza, me acha petróleo. Você quer meu dinheiro? Fala o seguinte, eu quero que você encontre ferro. Entendeu? A gente não pode ser hoje mais inocente em achar que
E aí fica aquela questão, daqui a 100 anos a gente pode chegar na mesma discussão. Agora, ele falou se nós teríamos interesse de continuar nesse processo. Eu tenho. Tá. Depende dos termos. Quem conhece, Depende dos termos. quem conhece, não, mas quem conhece o Brasil, o mínimo que o Brasil pode fazer é permanecer como membro consultivo. Isso é o mínimo. Se você quiser um pouco mais, o Paulo, você quer que eu te financie? Quer que você implantar? Que é o seguinte, cara, me acha muito interessante. O tratado, dentro do seu pragmatismo, está mais do que óbvio que ele tem que ter um tratado. Se o tratado for. Se o tratado for reforma, vai ser refeito, revisto. Na revisão, chega. Só nós, os grandes, suportamos. Não pode. Mas aí não pode. Mas quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Essa pergunta de $1 milhão, né? Eu vou dar a minha opinião. Se o tratado interessa para a gente, manutenção do tratado. Tem a pergunta que eu deixei ali, entender onde é que está, em algum lugar aí. Se interessa fazer o tratado, porque, na minha opinião, é o seguinte: se chegar em 2048, uma nação, porque vamos fazer um exercício de imaginação, a Noruega, né? Quiser explorar, por exemplo, petróleo. Nós somos o 7º país mais próximo da Antártica. A Noruega está lá longe. E vazar petróleo é na minha praia que vai vazar esse petróleo. É a minha pesca que vai ser prejudicada, é o meu turismo que vai ser prejudicado, não na Noruega. Então a gente tem que estar lá para dizer: você não vai explorar, ou você vai explorar, mas eu vou ficar de olho, porque você está no meu plano estratégico. Acho que esse é a melhor abordagem. É muito perto, muito grande para a gente abrir mão de fiscalizar. E o outro aspecto é o seguinte: se eu vendo, sei lá, bauxita para a China, me interessa que eu estou vendendo bauxita para a China, não que a China vai pegar bauxita na Antártica, porque eu vendo para eles. Né? Então manter o tratado também não é porque a gente acha que é bonito, é porque é economicamente mais interessante para o Brasil. Se eu considero, sei lá, algum produto como uma commodity que eu comercializo, então eu quero continuar comercializando, eu quero que o outro pegue a Antártica de graça. Então me parece que nos termos atuais, como está, a manutenção do tratado é o que mais interessa para a gente. Eu sou professor hipotético. Mas aí, existe interesse em termo? Olha, mais uma vez, em 2048 todo mundo tem muito receio do que possa acontecer. Na verdade, é um receio, claro, mas, como foi falado, há necessidade de mobilidade para qualquer operação. O que devem fazer, talvez não devem fazer, é que a partir de 2048 as decisões deixem de ser por unanimidade e passem por maioria. Aí a coisa muda de figura, porque aí os países compõem seus blocos e votam por maioria. Paulo Cano, duas perguntas, faço as duas. Qual o valor, quanto custa por ano o programa tático no Brasil, em média, né? Ou seja, que ano que é mais ou menos? E a segunda é o seguinte: será que nos interessaria aquela projeção territorial, ficar naquele lugar? Vou dar minha opinião positiva do que o Bruno vai dizer. Mesmo porque eu acho que o americano não vai aceitar, nem o russo, nem o norueguês, né? A partir daí, já sabe, qualquer país que aderiu ao tratado, ele abre mão de fazer essa demanda. Né? Então a gente não poderia fazer. A demanda territorial abre mão. Abre mão. Pelo menos até 2048. Até 2048 tudo pode acontecer, mas abre o Chile. O que aconteceu com o tratado? O tratado ele congelou os equilíbrios territoriais. Ele não reconhece nem desreconhece. Estão congelados. E aí todo mundo que depois abre mão. Essa é a brincadeira. Quem chegar depois abre mão. Ali todos os originais têm demanda. O Chile, a Argentina, por exemplo, tem, o Chile tem, mas o americano não tem, o russo não tem. Então tem países que tem e países que não tem. Então eu acho que para a gente seria interessante, porque eu acho que eu vejo com a Argentina, eu vejo com o Chile, a convivência com eles, como eles consideram que o território deles, eles cuidam melhor. Isso aqui é Chile, isso aqui é minha pátria, então eu cuido disso aqui melhor. A gente tem uma posição: não, isso aqui é terra de ninguém, fica meio esquisito. Essa é terra de ninguém, se tem problema na comida, é internacional, né? Eu vou ficar aqui um ano, dois, vou embora. O Chile, a gente leva pessoas para morar lá, levam suas famílias, considera aquilo pátria. Então, se a gente tivesse um pedaço, que a gente filmasse de nós, né? Seria um pedaço, uma extensão do Brasil, eu acho que daria um cuidado maior. Se esse
Mas não precisava ser ali, né? Tem riqueza já descoberta? Tem, qualquer canto lá tem. Todo lugar tem. Ali no local, aquele trechinho brasileiro ali do reclame, se fosse pela. É extremamente inóspito, é bem complicado. Tem uma É muito é ruim. É cheio de gelo. Inclusive é fora de onde nós estamos agora. É muito longe de onde está. É muito longe. E quanto por ano? Quanto custa? Essa pergunta também é importante do que você me lembrou, porque as pessoas perguntam, falam, a gente não tem esgoto na rua, está fazendo esse investimento. Existem dois investimentos diferentes. Tá? Um sai do Ministério da Defesa, que é para logística, para o navio do petróleo, para o helicóptero, para as coisas funcionarem, para a estação e tal. E tem o investimento na ciência, que é bolsa, dinheiro para comprar reagente e tal, vem do MCPI. Na Marinha, se eu me corrija se eu estiver errado, cada navio custa 14 milhões de reais por ano para fazer a manutenção dos navios. Eles estão agora em período de manutenção, dá 30 milhões, né, de reais para a manutenção dos navios. Mais uns 5 a 10 milhões para a parte da estação e comida. Né? Na pesquisa, a última edital foram 18 milhões para apoiar 20 projetos por 4 anos. Ou seja, já é um apartamento do Gedel Vieira Lima. É o que está dentro do apartamento. Por 4 anos. Vamos combinar. O investimento da pesquisa é muito baixo. O investimento é quanto mesmo? Para a pesquisa, 18 milhões para apoiar 20 projetos durante 4 anos. É só uma 4 da 9. Tá por menos de 1 milhão. Estamos falando em 40 milhões de reais. E mais a parte da Marinha aí, que é mais ou menos. Tudo Marinha, 30 milhões de Marinha. Imagina, joga para cima 100 milhões de reais. No máximo 50. É o que está 100 milhões de reais. Eu estou lhe dando É agora. menos de 100 milhões, mas por aí. Eu estou lhe É dando. metade do que o gerente da Petrobras devolveu na delação premiada. Não é caro. Não? O Gustavo Buarque, uma vez, falou para mim, eu conversei com ele pedindo dinheiro, ele falou, quanto é que é? Eu falei, isso aqui é menos de 100 milhões. Ele falou para mim, isso é dinheiro de pinga. Eu falei, senador, se isso é dinheiro de pinga, você só dessa pinga para mim, né? Olha, isso é pinga, vai pingar, né? Quem já foi negociar na LOA, na lei orçamentária, o que eu já ouvi lá foi o seguinte: os valores que são pequenos, por isso, vai dar muito trabalho de mudar aqui a LOA, os valores estão insignificantes. É tão pouco que dá Não é caro. Dá para a gente, por favor? Meu irmão Paulo, quando alguém chega assim e fala que eu não tenho esgoto, eu estou colocando dinheiro fantástico, eu me lembro que no Rio de Janeiro, em 1889, não tinha esgoto. E no Rio de 2022, em muitas partes, grande parte do Rio de Janeiro, continua não ter esgoto. Então, esse discurso pequeno, ele não viria talvez numa cultura brasileira de não pensar grande, não pensar numa política de Estado, mas pensar sempre a curtíssimo prazo? Ou não? Sim. O programa TASC é um programa de Estado que interessa a nação brasileira. Eu atualmente sou uma peça desse instrumento, que em breve deixarei de ser. O Benoni foi uma peça durante 2 anos, deixou de ser. Mas interessa ao Estado brasileiro. Eu não vou estar em 2048 negociando, eu participei da inauguração da estação dos laboratórios, eu não vou estar na placa, não é para isso. É um programa de Estado. Só que no Brasil a gente pensa assim. Eu fui pedir dinheiro lá para o senador, que foi me perguntar, como eu dizendo o senador que você conhece, onde fica a Antártica, meu professor? O senhor não Pois é. Do lado do Campinagão. Mas é verdade, porque a Marinha tinha convidado ele para fazer um vídeo para lá, e ele estava com medo. Perguntou, professor, onde é que fica isso? É na Patagônia? Eu falei, uma bobagem. Posso ir? Não pode ir, é seguro. Você já foi? Eu fui por todo ano. Está tudo bem. Agora, só para a gente fazer uma comparação aqui assim, da maneira que o brasileiro pensa em termos de programa de Estado, de interesse, de curto a longo prazo. Quanto é que custou o Manacá? Não perca. 2 bi. Não perca. 2 bi 100 mil. Depende do relatório. Depende do relatório. Quanto é que custou o Manacá? 2 bi. Dá para fazer muita operação à tarde. 2 bi. Mais 40 anos, né? No mínimo. Dá para fazer 40 anos de operação. Agora,
o país do carnaval, da novela, da cerveja, do futebol e do Big Brother e do São João. O trabalho que o Paulo está fazendo, e essa ideia de levar para a Escola Superior de Defesa é exatamente isso. Porque nós, sociedade brasileira, não conhecemos a Antártica e não entendemos o porquê que nós, país do futebol, vai se preocupar com a Antártica. Então, isso que ele está fazendo com os senhores aqui é exatamente mostrar aos senhores que são formadores de opinião a importância a importância geopolítica da Antártica para o Brasil. E aí entra para ele, que a importância geopolítica da ciência brasileira no continente antártico. Eu só queria fazer uma colocação nesse sentido, evidentemente. Nós temos duas comissões de defesa nacional e relações exteriores, na Senado e na Câmara. E eu trabalho no Senado e eu acompanho sempre lá as reuniões. Teve uma semana passada. Sabe, a composição é muito heterogênea, é a menor dúvida, porque a presidente é uma pecuarista, né? Tem processo de reeleição na Tocantins. Mas é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais abrangente, como tem alguns senadores que podem, mediante as suas assessorias, pelo menos despertar a curiosidade sobre a Antártica. E há possibilidades de o melhor modo feito das Forças Armadas no Congresso Brasileiro da Marinha, melhor que do Exército, melhor que do Aeronáutica. A Marinha sempre foi mais efetiva na turma ali. Então é de se supor que ela tivesse também um orçamento mais privilegiado. Nem sempre isso acontece, porque há aportes no orçamento, aquela coisa toda. Mas o momento é muito interessante. Se você pensa, 2048 está muito longe. Até lá, como se tinha a agenda 2030 para 2030, já é para 2025. E alguns estrategistas internacionais dizem que é 2023, vai depender do desenrolar dessa crise da Ucrânia, da invasão do Taiwan e outras variáveis que não é o caso aqui. A verdade é que é uma pressa enorme para o processo decisório. E essas questões estratégicas começam a entrar na agenda brasileira. Tem o problema do orçamento, não tem a menor dúvida. O orçamento brasileiro tem muito pouco para investimento. Mas se hoje, no dia de hoje, o Congresso aprovar a medida MP lá dos combustíveis, cada senador vai levar mais 12 milhões de reais, além dos 15 milhões que eles têm de emenda impositiva. A Câmara já levou 6 milhões cada um, vezes 513, aplicando nas suas eleições. Então, vamos pensar como o brasileiro pensa, né? O que eu vou dizer? Eu só percebo que em 4 anos, eu sempre quero continuar minha pesquisa. 25. A ideia que eu fico imaginando, há necessidade de fazer um lobby coletivo junto a essas duas comissões. Você pode colocar emenda de orçamento, emenda de bancada, uma série de questões e sensibilizar os líderes. E, obviamente, vocês fazem um lobby interessante, vocês convidam parlamentares para ir até lá, aquela coisa toda, é muito interessante isso. Mas a maioria não sabe, a maioria pensa que está numa fazenda. Mas eu estou brincando, é um negócio tamanho. Como o comandante colocou lá, o negócio pode se beneficiar muito disso. Mas como? Você tem que conseguir convencer. Construindo em cima do seu pensamento, nós temos um problema em cima disso. A Marinha é muito presente dentro do Congresso, tem uma assessoria parlamentar muito forte. E eu ajudo, se ver a foto, eu vou lá, bato a porta do deputado, peço dinheiro, eu acho que isso interessa a nação. Mas o dinheiro que entra no Marinha vai para a logística. O MCTI não tem esse mesmo lobby, não tem ninguém dentro do Congresso e não tem essa força. Então o dinheiro que o senador vai dar o dinheiro para emenda, ele não sabe se é para emenda, se é para MCTI, está dando para o voluntário. E acaba o Brasil só 10 milhões de dólares para fazer o astronauta dar uma volta. O ex-ministro. Sim. Só deu uma volta, ele não foi. 10 milhões de dólares para investimento, sendo fantástico, no mundo todo. E qual é o retorno disso? O programa espacial foi esvaziado. Infelizmente, sim. Esvaziado também. Porque são outros interesses ali. Então, a minha preocupação, eu estou compartilhando contigo essa coisa aí. Então, aonde se pode colocar? Tentar buscar uma alternativa para financiar esses projetos, que são os projetos estratégicos. Não adianta você ficar pensando em outras questões. Essas aí são as questões que estão ligadas ao futuro desse país. E penso eu que se a coisa for do jeito que ele está vivendo aí, a China não vai nem perguntar, cara.
Assim como a França botou a bandeira da França lá, foi a 11ª tentativa dos franceses se apropriar do patrimônio brasileiro. Se você pegar historicamente, eu não sabia, eu conhecia 10. Essa foi a 11ª. Os franceses estão desde 2010 tentando tomar conta do território brasileiro. Ele ganhou, a França é verdade. A gente só tomou a Guiana. É verdade. Quase que invadia a Goiânia ainda. Eu concordo com o que você falou, pensamos igual. Isso passa pela mentalidade antártica. A pessoa tem que saber onde fica, por que serve, por que dá. Se devia ser cobrado no Enem, no vestibular, porque os meninos tinham que ser exposto a isso. Eu lamento dizer que os garotos não sabem onde é que fica Pernambuco. Eu fiz esse teste. Nem Pernambuco, o Ceará sabe. Eu mandei 3 perguntas baseadas em que você fez a apresentação. A primeira seria o seguinte: você falou que no Chile, lá, você presenciou, você estudou lá quando era criança, adolescente? Foi criança. Eu falo, não, que era, fazia parte Botucatu seria fazia parte do Chile, era a continuação do Chile. Isso. Aí eu pergunto, vocês têm alguma preocupação, tem algum projeto, alguma coisa para mostrar para os nossos adolescentes? Um programa de conscientização. Se existe esse. Não existe. Existem coisas pontuais. O que são as coisas pontuais? Nós temos lá na UNB, a minha esposa coordena um programa chamado Antártica nas Escolas. A gente leva a Antártica para a escola amanhã, às 7h30 da manhã, estou no Colégio Militar Dom Pedro II, dos bombeiros. Eu vou falar sobre a Antártica para os meninos amanhã. Lá no Colégio Militar, dia 26 de junho, vai ter a Feira de Ciências. E a Cecília vai levar o material lá, até aquela minha aluna lá, a Júlia, está ajudando, vamos montar um stand para plantar lá. Mas assim, quanto que eu consigo alcançar no Brasil, né? Eu e minha esposa falando de Antártica por aqui, né? Então não existe um programa de Estado para isso. A Marinha tem um PROMAR, que é o Programa de Mentalidade Marítima, tem uma mentalidade marítima geral, e inclui a Antártica também. Mas não existe um programa assim do governo, que você tenha na escola. Interessante você. Sim, é fundamental. Começar o primeiro estudo feito. Alguma coisa, olha, precisamos de médico. O primeiro estudo feito sobre a Antártica, o Brasil despertou para a Antártica em 50. O MRE passou um aperto, outra história, mas rapidinho assim, o MRE passou um aperto na ONU, porque não sabia onde ficava a Antártica, basicamente, e encomendou um estudo para a Escola Superior de Guerra, em 1956. O estudo tem 60 páginas, eu conheço, tem a cópia dele. E lá ele fala isso. Precisamos de mentalidade antártica no Brasil. 56. Quantos anos se passaram, a gente continuou falando que precisamos de mentalidade, né, antártica no Brasil. Falta criatividade. Falta execução. Paulo, eu estou como gestor do grupo de história lá no colégio, não dá para a gente fazer uma parceria, tentar fazer uma palestra dessa num ambiente maior? Fechou. É só me chamar. Conhecendo tudo por aí lá, eu acho que isso é muito importante. É que já cortaram minha aula de 29, você sabe que eu sou teimoso, né? Eu vou tentar um jeito lá. Eu sou mais antigo que o chefe da divisão de ensino tem essa coisa. Com alegria. Mas quando eu servi lá, quando eu era mais jovem, tenho um carinho enorme para aquela instituição. Eu vou ver o que eu consigo. Outra pergunta. Eu ainda insisto, não esse ano, você pode esquecer em relação ao Congresso. Novo ministro do novo governo, que seja feita uma estratégia de modo muito forte no Congresso com essas comissões que eu coloquei. E antes de ser aprovado o orçamento, tem que sensibilizar os relatores. Só de emendas do orçamento, que fica na mão do relator, o cara pode fazer o que ele quiser. Esse orçamento secreto aí, que está muito falando, são bilhões de reais. E pode colocar, depende, eventualmente anunciar isso, como é do Luiz Neto, que é privilegiado. Existe uma, tem que ser feito necessariamente. Existe uma desconexão muito grande da ciência com o parlamento, né? Primeiro, uma parte dos pesquisadores está em outras instituições. Eu calhei de morar em Brasília, então eu posso ir lá, aí me chamam no congresso, fazer um café da manhã com o pessoal, eu vou. Mas os outros são fora. Mas tem um problema aí, desculpa eu ter interrompido também, quando Lúcio Alcântara, ele preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, nós tentamos fazer, um cara ilustre, aí nós tentamos levar o INPE, veio visitar o INPE, alguns intelectuais e tudo mais, e aí ele tentou fazer uma aproximação com o INPE é longe do Senado. Aí o reitor do INPE, não vou dizer o
Monteiro, vale a pena, exigiu que fosse feito um ofício formal que fosse tramitado desde o MEC até a ONB para poder marcar para o senhor uma visita formal do senador ao e do cientista norte-americano que veio ao Brasil. É absurdo, né? Não há interesse Absurdos, o absurdos. ONB, que é o Estado, só mostra Mas precisamos aproximar a academia dos segmentos do governo. Eu tive a oportunidade, antes da inauguração, de ter contato com o nosso irmão General Mourão. Foi na inauguração. E aí a CAPES cortou nossas bolsas, né? Teve um corte e tal, cortou nossas bolsas. Então tentamos reverter para o IPCD, tentamos reverter. CAPES cortou nossas bolsas. Fizemos todo um lobby e não resolveu. Quem resolveu foi o General Mourão. Bati na porta dele, nós lembro, estava lá no GSI, ele estava no GSI, ele bati na porta dele, General, o senhor não foi lá na tática, o senhor não falou que isso aqui era importante, você não falou que isso aqui era bom, então eu não estou pedindo dinheiro não, estou pedindo para o senhor liberar o dinheiro. Cortaram. E liberou. Porque ele foi na tática, ele é importante, entendeu? Então, se não tivesse a mentalidade, o cara lá da CAPES, no meu caso, o grande dinheiro, o cara da CAPES, não sabe nem enfrentar, mandou cortar ele, sai cortando. Né? Então falta essa mentalidade. E os cientistas, eu sempre que eu sou um deles, eu vivo muito na minha jaula, né? A gente não está muito pensando que o Congresso pode ajudar, que a gente pode gerir, não está no nosso órbita, a gente está ali, sabe, entretido com o nosso brinquedo, que é o DNA, que é aquelas coisas, a gente não faz isso. E o MCTI também, infelizmente. O MCTI poderia ter um representante lá, todo mundo não tem. Então o lobby da ciência é muito fraco. Eu tenho certeza. E aí a gente fica Eu vejo no final desse governo uma pessoa no Ministério. Um ilustre professor que veio do Sebrae, o professor Paulo Vico, que tem essa sensibilidade, essa inteligência. A maior parte dos pesquisadores não chega nesse pessoal, não tem acesso a eles. A gente está num escalão muito elevado. Isso não tem acesso. Eu sou servidor da Câmara, então eu também tenho essa convivência bastante grande na relação da sociedade com parlamentares. Na Câmara, vou lembrar o seguinte: enquanto houve o problema da reconstrução da base federais, essa foi uma agenda constante dentro da Câmara dos Deputados, inclusive em termos de defesa desse recurso orçamento. Então, houve nesse período inteiro um suporte, ainda que individual, ainda que superficial e tal, esse foi o compromisso que efetivamente foi assumido na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara para ajudar nessa necessidade que havia, que era entendida como prestar essa prioridade. Outro exemplo, quando houve a discussão da lei de inovação, foi totalmente modificada, né? Houve uma participação enorme de toda a comunidade científica, todas as instituições relevantes e com vários deputados, quer dizer, se passou uma PEC, se passou uma lei, e tudo isso com um suporte efetivo de um número razoável de deputados e um número grande de pessoas da comunidade científica. Então, quando existe a necessidade da movimentação, quando existe essa oportunidade, ela acontece. A gente não deve ser tão pessimista assim. Olha só uma observação, se me permite. Eu acredito que grande parte do lobby da reconstrução, do apoio que foi dado pelo Parlamento da Reconstrução, foi obtido pela ANAC, provavelmente, através da Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, e não tanto pelo MCTI, mas acredito que seja mais a Marinha. Eu vejo, posso estar equivocado, a Marinha tem muito mais força, muito mais poder dentro do Parlamento do que a ciência. Então, os recursos, em geral, vão para a Marinha. Conseguiu. Porque não é ruim, a Marinha é parceira nossa, a Marinha a gente não faz, né? Mas o senador, quando vai dar aquele dinheiro para dar para o voluntário, não sabe se vai para a Marinha, se vai para a MCTI, e vai para a Marinha, porque a Marinha está lá dentro. Mas há uma outra questão que é a seguinte: o parlamento tem renovação. Sim. Então, às vezes, quadros que tinham um compromisso com o setor, eles deixam de ser eleitos, entram outras pessoas, e todo esse processo tem que ser reconstruído. O que eu vejo é que nos últimos anos a reconstrução desse processo não aconteceu.
Há 4 anos atrás, você via SBPC, ANPEI, todas essas entidades ligadas à ciência, tecnologia e inovação, tramitando com muita tranquilidade, né, no Congresso e com bons deputados e senadores disponíveis para o setor. Isso deixou de acontecer. E aí é aquela coisa, quer dizer, o lobby que realmente acaba dando resultado não é o lobby assim que você corre na hora H, é o lobby que você faz no dia a dia. E nesse sentido, eu acho que realmente as entidades do setor precisam atuar. E aí tem outra coisa, o orçamento positivo, qualquer parlamentar pode colocar uma parte do orçamento que ele tem naquele programa específico. Sim. Eu consegui, porque um evento. Eu não sei como lá, foi lá para a Maria, mas ele vai aplicar nesse programa. Mas aí eu preciso de ir lá explicar para ele, olha, é para mim, não é para ele. Senão, vai para o jogo do orçamento é muito complicado. Você aprova, você acha que você que sabe isso? Liberado. Não sabe, o professor de geografia não sabe. Eu aprendi agora, né? E em breve esse expertise também vai se retirar, porque eu vou terminar, eu vou ficar aí. Outra coisa que eu sugiro, com muita veemência, é aproveitar os meios de comunicação internos, tanto da Câmara quanto do Senado. E, se possível, da TV Justiça, que, do ponto de vista educativo, é tão bom quanto da Câmara e do Senado. E atinge uma população, um formador de opinião, muito significativo. Ele é traço. Quando você vê traço, é sinal que você está ganhando da Rede Globo, da SBT, está atingindo o público selecionado. E esse aí você pode pegar. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Não é? Só para você ter uma ideia. Você pega uma televisão, o canal 247, que é um canal de esquerda, que do ponto de vista da grande mídia é michuruca, né? Os programas dele, depois, na hora assim, 3, 4 mil espectadores, né? Quando você vê 3, 4 dias depois, deu 25 mil. Isso é mais do que a tiragem. É mais, cara. O Correio Brasileiro tem 35 mil com assinaturas. Aí ontem eu tive o prazer e o desprazer de ver uma live do 247. Enquanto estava sem o Leonardo Atucci fazer o lobby do PT, estava muito bem. No final, quem paga é o PT, então ele tem que levantar a bola do empatia. O Lula nunca perdeu a eleição. Eu tinha que perguntar para o Fernando Collor e para o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu acho que o resultado foi trocado. Né? O Fernando Collor governou, você perdeu a eleição, e o Fernando Henrique Cardoso porque perdeu a eleição. Mas, de qualquer forma, ele falou uma coisa importante. Só no YouTube ele tem 875 mil seguidores, cara. Só no YouTube. E ele está fazendo uma live constante, né, sobre a guerra, uma situação imensa. Então, eu estou pensando aqui, eu falei com um colega aqui, se você tiver essa sua palestra aqui, eu fiquei fascinado quando você colocou aquilo. Eu nem sabia que a Antártica tinha essa dimensão, cara. Eu tenho 72 anos de vida, um monte de curso. Sabia que era Antártica. A Antártica eu sabia, que era bem ali, né? Mas a divulgação. Divulgação. Outra pergunta que eu queria fazer, a segunda pergunta você gosta de falar mais fenômeno. É o seguinte, o Paulo jogou a bola para você. Ele falou, olha, o brasileiro tal ainda não quebra gelo. Eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem. Por que não quebra? Por razão, porque ainda não tem. Isso é o resto da resposta técnica, e a Marinha adquiriu esse navio em uma oportunidade que apareceu. Agora não, a Marinha está mandando construir um navio quebra-gelo, já tem um projeto aprovado e vai construir um quebra-gelo para substituir aquele primeiro, o Areia Congel. Mas esse navio, ele é um navio polar, que navega em regiões polares, mas ele não tem características físicas para quebra-gelo. Eu brinco que é um acumulador de gelo, ele tem força, ele tem a frente dele reforçada, ele encosta no gelo e faz assim. O quebra-gelo não, ele sobe, desce e quebra-gelo, fatiando. Agora, o Brasil está construindo um navio quebra-gelo. E a história é hilária, né? Como é que se apareceu essa oportunidade? O ex-presidente Lula foi na base antártica e ele perguntou para os pescadores: vocês estão precisando de alguma coisa? O pescador: um navio novo. Aí foi para o comandante da Marinha: já tem? O comandante tem. Não tinha nada, né?
É desse Mas jeito. saiu vários carros no navio, aí apareceu um navio, não sei onde, aí virou um navio polar. Ô, Paulo, quando você fala que o Brasil não tem ainda um aeroporto, né? E qual é a razão que ainda não tem? Qual é o motivo? Qual é a política para fazer? O que está faltando? Tem uma resposta oficial e tem uma opinião. Onde nossa base está, não comporta o aeroporto. Quem pode falar bem de aeroporto é o comandante Gretchen, que é da Força Aérea. A nossa base, ela não dá para fazer o aeroporto. Então a gente tem que ter uma segunda base, que seria ótimo para a gente, uma segunda base. A gente já tem 3 aqui, né? A gente podia ter tudo. A Uruguai tem 2, né? Por que a gente não pode ter também 2? Num lugar que desse para construir esse aeroporto. Mas o fato é que não tem, é porque ninguém quer. Sim, essa é a minha opinião. Isso não dá trabalho, não é caro, pra quê? Você tem uma estação nova, aí. Não entra nessa história. O velho guarda que está lá, não quer perder a estrela. Imagina o cara vai inventar que construiu o aeródromo, depois esse cara é maluco, não vai ser promovido. Então, não vai. Não vai. O argumento é sempre esse: não dá, não tem jeito, é muito caro, a gente não tem tecnologia, e é isso a gente constrói. Porque lá fora que você mostrou na Inglaterra, para entender que ela fez ali. Ela construiu mesmo. Mas ela já tinha uma experiência no asfalto quando ela só transportou um pouco para cá. Basicamente. Aí um amigo disse aqui que estão planejando uma segunda base lá na Antártica. Acabou de mandar. Está planejando há muito tempo. A aeronáutica não entra nessa história, a aeronáutica até agora falou da Marinha. A aeronáutica tem um pessoal que só vive de construir base, construir pista, né? O que eu acho que a gente podia fazer é chamar esse pessoal. Onde é que dá para construir pista? Aqui. Faz um planejamento, igual fizeram no navio. Apareceu o dinheiro, pode ser aqui, pode ser aqui. Mas não tem nem isso pronto. Vamos fazer um estudo acadêmico, um estudo intelectual. Onde poderia ser o aeródromo brasileiro? Poderia ser aqui. Esse navio que o falou, o quebra-gelo, o que aconteceu? O guia, que a almirante falou assim: vamos ter que substituir esse navio. Encomendou um estudo para a SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Presidência da República. Eles fizeram estudo. Eu tinha dado uma palestra na SAI e tinha impressionado muito o menino lá, Rodrigo Paulo. Ele escreveu um documento, eu revisei, o Luiz Rosa revisou, porque ele sabia lá de Antártica, o documento ficou pronto. Quando estava apagado as luzes do governo Temer, o pessoal da SAI revelar até aqui. Estava você dando dinheiro, ia mudar de governo, levou dinheiro e saiu do navio. Se tivesse o planejamento para a segunda estação, a história teria sido a mesma. Por aeródromo, a história teria sido a mesma. Faltou, é isso. Então, eu queria que, não quero que a gente construa, mas eu não vou ver essa base na minha vida. Tem um planejamento. Vai ser aqui, vai ser ali, as opções são essas, vai custar tanto, a logística é essa. Deixa pronto. Imagina ela está aqui um dedinho. O helicóptero, os pássaros. Deixa o Magela falar. O helicóptero tem. Não, ele está. Já tem. Fala, Magela. O presidente é o presidente. O senhor elevou muito o nível aqui. Eu apenas um erro. Mais uma oportunidade, nós estamos no Instituto Histórico Geográfico. Deve certamente ter muitas pessoas preparadas aqui. Tem alguns, são mais de 100 que não estão aqui. Aliás, historiadores, geógrafos conhecidos aqui, militares, muitos, artistas, abacharéis em direito, os quais são eu, para dizer, talvez a independência está aqui na presidência. E eu tenho essa, fico pisando em ovos em relação a essa temática. Eu acho que a primeira impressão tem absolutamente nada a ver diretamente com a sua exposição. Eu não sei se posso dizer minha experiência, é a minha impressão. O Brasil despreza a sua inteligência. Então, não é só esse assunto, tinha uma série de outros assuntos, por uma série de motivos que eu considero que são motivos de natureza política. Eu, por exemplo, discordo absolutamente das emendas parlamentares. Eu acho as emendas parlamentares que desnaturam a representação política do país. Elas são feitas com interesses da sua reeleição, das suas influências. Eu acho muito complicado esse assunto. Então, eu não sei, o outro ponto que eu queria falar, mas esse também é uma coisa meramente especulativa. Eu tenho muitas dúvidas se em 2048 ainda vai existir
o Estado Nacional? Espero que sim. Não, eu estou falando do Brasil. O Brasil vai existir. Não sei se vai existir mais no mundo do Estado Nacional. Porque os militares não gostam muito da minha colocação, porque eu acho que a ideia de soberania, mas eu vi isso do ponto de vista da filosofia do direito, da filosofia política. A soberania é um poder absoluto, né? A respeito de tudo, né? Eu acho que hoje isso é o primeiro ponto que a soberania está desaparecendo. Muitos países, é um pouco chocante pela impressão que estamos abrindo mão da nossa soberania, né? E continuamos exercendo alguma jurisdição sobre o território, etc. Mas os elementos estão desaparecendo. E um dos aspectos desse desaparecimento é também um aspecto conceitual, quer dizer, um Estado, esse Estado nacional, territorial, soberano, etc., ele exclui do seu conceito a ideia de povo. Fala em população, não fala de povo. O povo é excluído do processo. Se fala em sociedade, etc. Então, eu acho que vai haver uma revolução no mundo da necessidade de um controle mundial. E nesse controle mundial, na minha visão, estou dando uma oferta, não vai existir mais o Estado Nacional. Existe outro tipo de. Isso eu acho que é questão geopolítica, pode ser. Mas eu queria cumprimentá-lo, porque eu achei uma coisa que eu aprendi quase tudo. Né? Se tivesse um mundo, não era, quase não sabia do que estava próximo. Você que contou a discussão no nível muito alto agora. Não. É porque a nossa direção não tem gente, né? Está pensando. Tem uma região lá que não é determinada, é ruim. Tem duas razões. Tem duas razões pela qual aquela região não é reivindicada por ninguém. Deixa eu ver se eu acho aqui o slide para te mostrar. Chama atenção, né? Porque é uma grande parte, né? Foi reivindicada por ninguém. Primeiro, que esse lugar aí é muito inacessível de se chegar. Aqui é muito difícil de chegar. Isso aqui é gelo, né? Então, para chegar aqui é muito difícil. E segundo, não tem países, digamos assim, tão próximos para fazer a projeção. Às vezes fazia Salomão, Nauru, países com expressão política menos relevante no cenário nacional, que nunca fizeram nem plano. Então, você não tem uma projeção, como a Austrália, né? Assim, fica a Austrália, aqui a Nova Zelândia faz projeções, né? E aqui não tem os países se projetando. E as projeções eles são muito difíceis. Só uma curiosidade, por que a gente não vê a Rússia nem os Estados Unidos, que a década de 50 era a década da Guerra Fria, como países territorialistas? O que aconteceu foi que os países territorialistas vieram desde o início do século passado solicitando em uma época de guerras, os Estados Unidos realmente não atendavam muito, não olhavam muito para a Antártida, e nem a Rússia. Quando acabou a Segunda Guerra, foi que, antes até um pouco da Segunda Guerra, os Estados Unidos mandou a maior expedição até então para lá. Pessoal, high jump. E aí depois a Rússia, quando acabou a Segunda Guerra, mandou. Aí os Estados Unidos, vão entrar nessa brincadeira aí. Mas quando ele percebeu que os países territorialistas todos faziam parte do círculo de países na Guerra Fria dele, ele falou, se eu começar a meter essa história, vai dar uma confusão danada aqui, Guerra Fria. Eu vou juntar esse povo todo aqui assim, fazer, né, de ninguém, ainda não tem condições de bancar aquilo ali assim, fica assim, e aí deu certo. Ou só vai deixar para depois, né? Mas já vou fazer uma pergunta aí. Uma pergunta, curiosidade também. Diz que no centro lá do Polo Sul exatamente tem umas regiões lá que não tem gelo, é verdade? São os dry valleys. Eu vi no Polo Sul, né? Fica aqui assim nessa região do Aí não tem gelo? Não tem gelo. Não tem. Tem e não tem. Aí é gelo. Aí você chega no local que o gelo desaparece. Aí são vários secos. São vários secos. É a região mais inóspita do planeta, só perde lá no Mar Morto. Porque aí são questão do vento, são ventos muito fortes que não deixam acumular a neve. A precipitação na Antártica é baixa, a Antártica é zero. Você tem 3 km de neve,
porque está nevando há 35 milhões de anos. Mas a precipitação é muito baixa, muito seca. E como o vento ali é muito forte, não deixa acumular. E forma se extrai vários. É praticamente desprovido de vida, como saúde, assim, não tem nada. Tem terra? Tem cianobactéria. Mas cianobactéria. Um tipo de bactériazinha fotossíntese que vai lá, mas assim, é muito raro. São desertos? São desertos. A Antártica é considerada um deserto. São grandes. Procura depois dry valleys secos, para ver as fotos. São, parece que está na lua. Assim. Foram chamados pelos alemães na Segunda Guerra. Pois é, isso tudo Sobrevoada, isso. Os alemães sobrevoaram? Eles descobriram esse trabalho. Acho pouco provável. A Nova Suábia ficava na região norueguesa, mais ou menos. Os alemães tinham uma base aqui, na Nova Suábia. Depois ela foi, depois da Guerra Mundial, acho pouco provável eles terem sobrevoado aqui na América de Ela falava da existência da Antártica dos gregos, lá, não sei, provavelmente os ingleses. Vamos pesquisar juntos. Pode ser que pode ser. Magela fechado. Magela Ô Paulo, é só uma pergunta. Um tema muito interessante. O programa Antártica é fragmentado em vários órgãos, ministérios. Marinha é o pilar, Ministério da Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Pedaço da Aeronáutica, Itamaraty e tal. Bom, isso, naquela discussão do Testa e do Deravi, interessa a questão da emenda. Se é tão fragmentado assim, por que não cria? Você deu aquela sugestão da escola superior de guerra, a ideia da comissão permanente e tal. Por que não unificar esse programa num único órgão? E o órgão catalisador disso, pelo que eu entendi até agora, é a Marinha como fonte principal e as universidades federais como a ponta de lança na questão da pesquisa. Qual a dificuldade que reside em unificar uma estrutura permanente para captação de recursos e colocar num programa já é permanente, colocar só num órgão. Planejamento. Por qual é a dificuldade? Porque fragmenta aqui, a Marinha leva o maior percentual, mas também a manutenção dos navios não é fácil. A logística, quer dizer, a alimentação não é barata. Por que não, por exemplo, o Ministério da Defesa comandar via Marinha, centraliza tudo ali com rúbrica específica. Está centralizada, mas a rubrica é para o programa Antártica. Pronto. Por quê? Qual a dificuldade? Explica aí os dois. Você e o comandante lá. Qual a dificuldade que reside nisso? Até 1992, quem bancava a pesquisa da Antártica era a Marinha. Só que ela acontecia assim, on demand, né? Você convidava o pesquisador, geralmente era um amigo do almirante, que vou levar você porque você é meu peixe. E aí a comunidade científica começou a perceber que a pesquisa na Antártica não era uma pesquisa de qualidade. Não era feita por pessoas selecionadas, não eram os tops, né, pesquisadores. Então, em 92 foi feita uma cisão. A Marinha abriu mão, passou a gestão para o CNPq. E aí, a gente tem até um estudo sobre isso, deu um salto qualitativo no número de artigo, de livro. Deu top porque o CNPq, em termos de pesquisa, selecionou projetos melhores. Então, para reunificar isso, seria o modelo de Instituto Antártico, que é o modelo argentino, que é o modelo chileno, Instituto Antártico. Isso tem sido discutido, todo ano a gente fala do Instituto Antártico. Deveríamos ter Instituto Antártico, só que aí, fazer o Instituto Antártico é muito difícil botar a Marinha para falar em pé de igualdade com a MCTI, para falar em pé de igualdade com a MMA, para falar em pé de igualdade com a Força Aérea. Todo mundo vai querer ser um bambambam. E a gente observa que, por exemplo, o Instituto Antártico Argentino, eles têm uma verba X para tudo, logística e também para contratar os projetos. Quando você tem um sistema descentralizado, os projetos ficam pelas universidades. Então isso alivia, porque, por exemplo, eu trago as amostras do Brasil, quem vai analisar é o aluno que está recebendo a bolsa da CAPES. Então não é dinheiro que vai sair do programa Antártico, é a bolsa da CAPES. Por isso que a gente falou lá para a CAPES que a corte de bolsa da CAPES afeta o programa Antártico, mesmo não sendo uma rubrica do programa Antártico. Bolsa sempre aqui na administração científica, e esse pessoal todo vai pesquisar essas amostras. Então dá uma descentralizada. E países que têm institutos antárticos, eles têm
uma gestão mais complexa. Ele tem que gerir desde a manutenção do navio até o DNA do cara lá. Então é uma expertise mais difícil. Eu não acho que seria ruim, mas eu gostaria de ver um Instituto Antártico no sentido geopolítico, estratégico, de pensamento. Um pessoal que vai pensar, mas não que vai executar. Porque a Marinha já executa isso muito bem. Vou botar um navio na mão do CNPq? CNPq não vai fazer o que com o navio? Mas dentro do quadro histórico, nós temos um instituto similar? Perdão? Dentro do quadro histórico brasileiro, nós temos um instituto similar capaz de atender isso que você prega? Não. Eu acho que devemos delegar isso para as escolas superiores de guerra. Então é conveniente permanecer o Estado qual? Na atual situação. Eu acho que sim. É conveniente, mas aí fica na migalha, né? Fica dividido. Mas consegue mais. Uma pergunta técnica. O que já foi patenteado de descobertas brasileiras? Eu posso te mandar um artigo, saiu esses dias sobre patente. Essa é uma pergunta muito interessante. Uma vez eu perguntei para o general Azevedo, que era o comandante da engenharia, tem muitos anos isso. Por que o exército patenteava todo o know-how de software, aquela coisa assim, o general, grande figura humana, por isso ia ficar com a sociedade. Aí a sociedade patenteou, né? Aí patenteou. Todo conhecimento, não, você vai ficar com a sociedade, mas não existe. A minha pergunta é, você falou, não tem um instituto, nem vai ter. Mas poderia, aqui, estou só fazendo uma anotação. Se criar uma agência, Momento Econômico da Antártica, patentear o que é distribuir a riqueza. A Antártica tem um pequeno problema em relação a isso ainda, que é a insegurança jurídica. Então eu fiz um... O Brasil inteiro é sem segurança jurídica. Lá mais ainda, porque se eu descobrir, por exemplo, uma patente lá no Mar de Weddell, que é reclamado pelo argentino, vale a lei brasileira, vale a lei argentina, vale a lei... Não tem pedaço do Brasil. Mas o Brasil não tem pedaço, e mesmo assim esses pedaços são todos... Mas dentro da circunscrição da base, também Na circunscrição da base mas se for fora, for longe. O Reino Unido patenteou alguma coisa? Não, o Brasil patenteia. A gente está patenteando na Tória. A gente tem levado esse tema para o Tratado da Antártica, seguindo o sentido das negociações ali, mas tem países que não querem. No Japão, não querem. Porque tem patenteando na Tória. Esse fundo do morango já foi patenteado? Esse fundo do morango foi azul? Já viu do morango? Está em processo de. Está em processo, né? Justamente, porque demora. Mas eu tenho um artigo que fala sobre patentes da Antártica, que eu posso passar para vocês. De forma bem pragmática, eu acho que não há qualquer esperança de haver instituto histórico lá. Agência Antártica, pelos próximos 4 anos, seja Lula, seja Bolsonaro. Exatamente. Agora, existe uma questão, existe uma questão prática. Tá? Aqui, nós somos Instituto Histórico, também geográfico. Sim. Aqui, por exemplo, nós temos uma comissão, está bem parada, depois da Covid, mas a Cobras, que é uma comissão permanente para discutir arquitetura, urbanismo aqui, preservação histórica do Distrito Federal, um modelo muito interessante, que tem membros do Instituto e tem, sobretudo, pessoas de fora interessadas no qual o Instituto oferece seu espaço. O que acontece, segundo sua palestra, todo ano, a cada 2 anos, muda os quadros do Itamaraty, da Marinha, mas tem Belloni. Mas existem diplomatas, existem marujos, eu sei que vocês não gostam existem pesquisadores, existem historiadores que talvez necessitassem de um espaço físico para ter uma comissão permanente, uma conversa permanente. Então fica essa sugestão para o presidente Ronaldo Poletti. Instituto Histórico, Geográfico e Geopolítico. Não, Instituto Histórico e Geográfico, mas tem uma comissão permanente aqui. A ceder o espaço, da mesma forma que tem espaço para o arquiteto. Diga que eu não sigo. A perspectiva não chegou ainda no Instituto Histórico. Virá. Perdão? A perspectiva está a caminho do Instituto Histórico. O Instituto Histórico está a caminho. Uma conversa funciona aqui no Instituto.
Local. Sim, mas o local para funcionar. Um centro de inteligência, seria um centro de inteligência. Manter essas pessoas canalizadas, dando dinheiro verba para essa paralela. Eu não queria ser mas resumindo, você Espera aí, deixa eu falar, estou brincando. A força de proposta é criar. olha só, é uma proposta para o presidente, está todo mundo fazendo conversa paralela, e o presidente não escutou a minha proposta. Não, não faz. Não faz. É o seguinte, vocês precisam, vocês, os cientistas, os pesquisadores, a linha aeronáutica, a pessoa que sai da reserva da Marinha, que está nativa, não existe, pelo que nenhum local para você se reunir, e mesmo aqueles que vão, os diplomatas que vão se aposentam, saem de carro, mas que têm interesse no sério, na inteligência. Nós temos estudo, mas, ou seja, uma comissão permanente. Então, a sugestão, da mesma forma que o Instituto Histórico e Geográfico cede o seu espaço para vir uma comissão permanente de preservação histórica do patrimônio histórico aqui do Distrito Federal, o presidente ceder o espaço para que vocês possam não tem. A escola de guerra faz isso? Não faz. Ainda não. Ainda não. Ainda não fazemos lugar nenhum. É o seguinte, Paulo, vamos lá. Deixa eu contar uma coisa que só. Esse programa das Cobras, a Cobras não é um órgão daqui. Nem o da Antártica seria um órgão daqui. Eu não sei, mas eu estou querendo só explicar isso. E a Cobras se reuniu aqui muitas vezes com pessoas que eram do Instituto. E também do Instituto. E alguns do Instituto. Ocorre que há muito tempo ela não se reúne mais, porque até antes da pandemia já não estava se reunindo. É que houve atritos políticos do pessoal da Cobras com o governo do Distrito Federal. Só estou dando uma orientação, não estou dizendo que faça nada, mas houve isso. O presidente, a citação do Cobras é só para exemplo de uma comissão permanente que o Instituto cede o espaço. Certo, mas é ótimo. É o seguinte, caso vocês podemos até. Olha, nós estamos mudando o nosso estatuto e nós vamos criar um centro de estudo. Pois é, isso. Esse centro de estudo pode ter. Está no seu dentro o regimento interno, pode colocar isso no regimento interno. O centro de estudo pode ter uma comissão, que pode formar um centro de pesquisa exatamente voltado para essa parte. Hein, Paulo? Quando a gente tem que se ausentar, não, mas não fecha encerrar. 5 minutos, vai fechar. Encerrar para todo mundo. Então é o seguinte, Paulo, nós estamos criando aqui dentro do Instituto Histórico, nós estamos mudando um pouco o estatuto, estamos criando um centro de estudo e pesquisa. Eu acho que isso aí também pode cair, pode depois criar um centro aqui. É oferecer cursos aqui dentro do centro. Curso e também pesquisa, vamos atrás. Então, a pessoa agora fecha o seu diretor, já falei quanto tempo. Obrigado. Mas é que a ESE, você que é o presidente, mas, senhores, baseado nessa ideia dos senhores e no que o trabalho que o Paulo está iniciando na Escola Superior de Defesa, que é um grupo de estudos para o assunto, é interessante que você teria juntar, você ter lá e teria aqui como se fosse um outro ponto de discussão sobre o assunto. E aí nós exploraríamos os senhores em relação a esse assunto. Vamos explorar efetivamente, a gente vai provocá-los à discussão desse tema. E aí toda vez que tiver a necessidade de termos aqui, estaremos aqui. Discutir e também fazer projetos também. Escrever projetos. Vocês é que seriam, entendeu, o vetor. A gente seria exatamente aquele que ia dar uma assessoria. Eu sou muito porque a gente não tem a caneta para decidir, mas a gente pode escrever. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente acha, essas que seriam soluções, a gente assessora. As pessoas... Não pode deixar que a gente falar isso lá embaixo, ninguém nada disso aí, é vocês que Presidente, agora os decisores
não tem assessoramento. O senhor falou de soberania. Antes agora eu vou só contar uma passagem. Não por uma base. A base chilena e a argentina, elas têm famílias, levam as esposas. Nós temos lá a base Esperança, a argentina, que tem esposa que. Os filhos estão lá, tem escola, com as crianças. O Chile colocou para nascer chilenos lá. Levou, hoje não, mas já levou para nascer chilenos na Antártica. Mas só uma passagem, o senhor falou de soberania. Aí nós fomos uma estação chilena que tinha acabado de o comandante assumir. E fomos visitá-lo. E aí estava junto, estava contigo. Aí um grupo de pesquisadores nossos foi lá, aquela história toda lá, e aí o pesquisador virou para o comandante chileno para perguntar o que eles estavam fazendo ali, né? Eu perguntei. Foi tu que perguntou? Então, foi isso que ele perguntou. Ele perguntou, mas comandante, o que o senhor está fazendo aqui? Ele, sem pensar, soberania. Soberania. Mas essas instituições internacionais estão reformando. A China, ela já escreveu o que ela quer daqui a 50 anos.